Jesus, o Senhor é bom. Eu quero compartilhar já a palavra com vocês. Nós vamos deixar a oferta, a apresentação e tudo depois para o final, amém? Mas eu quero começar conversando e ministrando um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. Talvez... Obrigado, querida. Muitos de nós que estávamos aqui na semana passada, ou que a gente tem tido a oportunidade de conversar essa semana, não tem de repente compreendido, algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração, mas eu quero iniciar hoje compartilhando algumas verdades. E a primeira é clareando um pouco sobre o que eu comecei falando na semana passada, amém? Amém? Porque é disso que o meu coração está queimando, é disso que nós estamos vivendo aqui hoje, de termos, de alguma forma, um relacionamento com Jesus, que nos leve a compreender a dimensão do que Ele quer fazer em nós e através de nós. Na semana passada eu comecei falando, e talvez alguns dos irmãos até espantaram, se assustaram. Eu disse, eu não quero ir pregar, eu não queria pregar. Deixa eu clarear um pouco melhor isso para os irmãos. Na verdade, essa não vontade não tem a ver com cansaço, com problemas, com lutas ou dificuldades, porque todos nós enfrentamos elas. Mas tem muito a ver com algo que mexeu com o meu coração essa semana, de estar em um lugar em Deus, onde o não pregar seja, na verdade, a consequência de uma vida que está se alimentando pela palavra, não apenas para alimentar uma estrutura. Eu ouvi com muitas lágrimas nos olhos o pastor Juscelio essa semana, sabe, Messias, falando algumas semanas atrás. Às vezes nós, como ministros, como pastores, pregadores, estamos aqui semana após semana, dia após dia, e a gente prepara a mensagem, a gente entra numa academia de teologia, a gente aprende o que é uma homilética, o que é uma hermenêutica, todas essas coisas que se usa para poder estruturar um sermão bem estruturado. E semana após semana a gente se coloca num lugar em Deus, onde a gente vem diante da igreja que é do Senhor, para trazer uma palavra à igreja que é do Senhor. E quando a gente menos assusta, a gente entra num lugar onde nós já estamos agora preparando a mensagem, estudando a mensagem, lendo a palavra, montando o sermão, com todas as estruturas que a teologia dá, que o conhecimento dá, pensando, eu vou pregar, eu vou fazer isso, estruturando tudo isso dentro de um contexto de que é necessário que alguém pregue, é necessário que alguém esteja ali com o microfone na mão, transmitindo uma mensagem no domingo à noite, e semana após semana a gente vai fazendo isso, e a gente vai entrando num lugar onde a pregação não é mais resultado daquilo que a gente se alimenta de Deus, é resultado daquilo que a gente começa a organizar através do conhecimento ou daquilo que a gente já tem de estrutura para trazer semana após semana no culto. Amém? Amém, irmão? Entendeu isso? Então, quando eu disse na semana passada que eu não queria mais pregar, é porque no meu coração, não que eu não busque, eu leia, eu queira Deus, mas é porque eu sinto falta de algumas coisas em Deus ainda para a minha vida e para a vida da igreja do Senhor, que não está limitada a nós, CEAF, mas a igreja do Senhor na face da terra. Quando eu saí daqui no domingo passado e pensando, pedindo Deus direção, uma palavra, e o Senhor falando muita coisa no meu coração, o Senhor me fez lembrar, e aí por isso que eu quis voltar nisso. Quando eu disse que eu não queria pregar, não tem a ver com o desejo ou não de estar aqui, porque o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 6, ele diz que a mim foi imposta, ele falando, a mim foi imposta essa obrigação de pregar o evangelho por necessidade, essa necessidade de pregar, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. A mim foi imposta, querido, essa obrigação. Nós temos o dever, a obrigação de pregar o evangelho, sim. E aí eu fiquei com isso no meu coração. Eu falei, eu preciso consertar isso com os irmãos no domingo, Porque senão vai ficar parecendo que o pastor não está querendo pregar mais, está cansado de tudo, de todo mundo.
E não é nada a ver, não é nada disso. Amém? Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não? Então, eu tenho consciência que ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E outra coisa que o Senhor me fez lembrar essa semana foi que quando Jeremias estava numa situação difícil, num aperto terrível, um profeta jogado dentro de um poço, um profeta abandonado, né, perseguido. No capítulo 20, Jeremias fala que ele, ainda que ele não mencionasse mais, ainda que ele não falasse mais do nome do Senhor, ainda que ele não quisesse mais falar do nome do Senhor, havia um fogo que ardia dentro do peito dele, havia um fogo que queimava dentro dele. E Jeremias, no verso 9 do capítulo 20, ele diz: e eu estou exausto tentando conter esse fogo. Eu estou exausto tentando conter esse fogo. E aí parece que ele dá uma respirada, né, ponto e vírgula, e diz: eu já não posso mais conter esse fogo, eu já não posso mais me conformar, eu já não posso mais segurar o que está queimando dentro de mim. Sabe, meu irmão, então eu preciso que você entenda uma coisa: a gente não pode mais viver dentro de uma estrutura religiosa de semana após semana, sem que o fogo arda dentro de nós, sem que o fogo consuma dentro de nós, e sem que a gente entenda de uma vez por todas que ainda tem muita lenha para queimar aqui dentro, que ainda tem muita fome para ser saciada, que ainda tem muita coisa de Deus para acontecer na minha vida e na tua vida. Só que a gente acaba entrando num lugar em Deus que a gente se esquece disso, cara. Parece que de alguma maneira a gente se esquece. Olha, essa canção eu fiquei a semana toda, eu acordei num dos dias que eu estava em trabalhar 5 horas, a primeira canção que veio no meu espírito foi essa, que os meninos cantaram aqui por último, quando dizia: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho uma vida para queimar por Jesus, e eu não posso me conformar ou me colocar em uma situação em que tantos outros amores me ocupam muito mais do que a realidade de quem Ele é, me ocupa muito mais do que a realidade do que Ele tem para mim. E aí eu entendi isso, e eu compartilhei na semana passada uma frase e algumas coisas que têm mexido no meu espírito. O pastor Gabriel Cantarino, ele tem uma frase, eu compartilhei com os irmãos, ele falou, e eu falei semana passada: a realidade nua e crua é que esse avivamento que a gente tanto fala não era o que os avivalistas faziam, não era o que eles pregavam, não era o que eles cantavam, não era o que eles escreviam. O avivamento não era isso. O avivamento era a vida que eles viviam. O avivamento era o lugar que eles entravam em Deus e começavam a queimar por Deus e falar: Deus, queima mesmo todos os amores, e queima todas as coisas que acontecem na minha vida, tudo que me rouba do Senhor. E aí eu vou contextualizar algumas coisas para você que está aqui hoje pela primeira vez, que não esteve nessas 2 últimas semanas, para que você entenda um pouco. Nós falamos desde a semana retrasada que existe um mistério que foi entregue a nós. Em Colossenses capítulo 1, verso 26, diz que esse mistério que estava oculto durante muito tempo, esse mistério que estava lá guardado durante muito tempo, foi entregue agora e manifestado aos santos. Quem são os santos, querido? Tem algum santo aqui? Poucos ainda. Vou perguntar de novo: tem algum santo aqui? Aumentou, agora na terceira vai ficar melhor ainda. Tem algum santo aqui? Todos que são santificados em Jesus foram lavados e remidos pelo seu sangue. A estes santos, a estes que estão no Senhor, a estes que conheceram o Senhor, Deus revelou e manifestou o mistério que estava oculto há muito tempo. E este mistério, o verso 27 diz que agora já não está mais oculto. Este mistério está revelado, está vivo. Este mistério que é Cristo Jesus, que nós falamos aqui nessas semanas, este mistério agora, este mistério que poderia permanecer no céu, este mistério que poderia permanecer na revelação gloriosa de Deus e na visitação de tempos em tempos, como era antigamente, através da nuvem, através da coluna, de qualquer forma que você quiser. Este mistério agora resolveu tomar uma decisão, e a decisão foi habitar dentro de nós. E o verso 27 está escrito que a eles quis Deus dar a conhecer os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então nós temos esse mistério, o evangelho eterno, a pessoa do próprio Cristo, o evangelho que nós falamos aqui também. O pastor Gabriel compartilha isso no livro A Última Onda. Esse mistério, esse evangelho que não pode ser reduzido apenas
a um evangelho que veio para resolver o problema do pecado. O evangelho não é sobre apenas Deus trazendo a solução para o pecado. Ele não surgiu apenas porque o homem pecou. O evangelho já existe muito antes do homem pecar. Quem estava aqui semana passada lembra Apocalipse, capítulo de número 17, se eu não me engano, verso 8. Os anjos possuem em suas mãos um evangelho eterno. Eternidade não tem começo, não tem fim, não tem meio. Um evangelho eterno é um evangelho que está há muito tempo antes de nós. Então eu não posso ficar com a minha mente limitada achando que o evangelho é só para resolver o problema do pecado. A boa notícia, Rubim, não surgiu quando o homem pecou e quando Jesus morreu na cruz. A boa notícia surgiu e aconteceu quando o Cordeiro de Deus, mesmo antes da criação do mundo, foi morto, foi vertido ali o seu sangue naquele tempo, mesmo antes da criação de todas as coisas, desde o princípio. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 1, na primeira carta diz: aquele que conhecemos desde o princípio. Lá em Apocalipse 22 diz: o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Cantamos aqui Isaías 9:6. Um menino nasceu, um filho se nos deu. É a canção de Isaías 9:6. Inclusive essa canção se chama Isaías 9. Por quê? Porque o evangelho eterno surgiu na eternidade. Não porque o homem pecou, porque Jesus é o Pai da eternidade. Ele, como Pai da eternidade, Ele é a origem de todas as coisas. É por isso que João, no capítulo 1, verso 3 diz: todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que existe, existiria. Eu só estou te contextualizando algumas coisas. E esse evangelho que foi confiado a nós precisa ser manifestado em uma igreja que entende o valor desse evangelho. Uma igreja que atende o apelo do Espírito Santo. Nós lemos aqui na semana passada Filipenses 2, do versículo 1 até o 5, né? Portanto, irmãos, eu rogo a vocês que vocês andem de maneira digna. Aliás, isso é Efésios, né? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Verso 5 diz, o verso 5: tendes em vós o mesmo sentimento, ou seja, na vida de vocês a mesma atitude que foi de Cristo Jesus. Se nós entendemos esse evangelho, nós vamos viver como Jesus viveu. E aí nós vamos atender também o que Paulo falou. Nós vamos ter consciência e corresponder de maneira digna à vocação que fomos chamados. Lá em capítulo 4 de Efésios diz isso: corresponda de maneira digna à salvação que você foi chamado. Colossenses 3 diz: faça morrer tudo que é terreno, tudo que é natural, faça morrer. Portanto, se vocês estão em Cristo, procure as coisas do alto, onde Cristo está sentado. A salvação não é apenas ouvir o evangelho e crer nele, mas é viver uma vida de acordo com o reino, debaixo do governo de Jesus. Quando a gente canta, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, isso tem tudo a ver, assim, por isso que a gente cantou essa canção hoje, com a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Quais são os amores que nós temos colocado em nossas vidas antes do Senhor, que precisam ser queimados diante desse altar? Esse fogo nos olhos, querido, não tem como escaparmos dele. Se não for agora, se a gente se colocar nesse lugar onde a gente vai agora logo correr para ele e falar: me mostra desesperadamente, Jesus, aonde precisa queimar, o que precisa ser arrancado. Vai chegar um dia, querido, que nós vamos estar do mesmo jeito diante dos olhos dele. E a Bíblia diz que diante dos olhos dele ninguém poderá escapar, porque todos irão comparecer diante do trono dele, e ali ele vai julgar todos os povos, tribos, línguas e nações. E a Bíblia ainda diz: se o julgamento começar por nós, que somos a casa dele, vai começar por nós, imagina o que vai acontecer com o mundo. Então não é apenas sobre uma canção, queimar todos os outros amores. O Tim Keller tem um livro chamado Deuses Falsos, e eu peguei uma frase dele hoje que eu acredito que diz muito sobre amores. Ele fala assim, que nunca imaginamos que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração, eu vou repetir, nós nunca imaginamos que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que poderia nos acontecer. Deu para você entender isso? Esse livro chama Deuses Falsos. Talvez
realizar os desejos do nosso coração seja a pior coisa que poderia nos acontecer. Em Romanos 1:24, o apóstolo Paulo diz que Deus entrega os homens às suas paixões, aos seus desejos. E aí você sabe o resultado, né? Deuses Falsos, do Tim Keller, ele conta nesse trecho aqui, que o livro que chama A Pior Coisa que Poderia Nos Acontecer, esse capítulo, é o primeiro capítulo. Ele conta o testemunho, quando ele solta essa frase aqui, de uma mulher cristã fervorosa, que queria e desejava muito se casar e ter filhos, e a medicina dizia que não tinha jeito, não tinha possibilidade alguma dela ter filhos. Ela casa e tem 2 filhos, e por causa do amor àqueles filhos, aquela mulher, irmão Messias, ela começa a viver uma vida de intensa entrega por aquilo que ela mais desejava. Automaticamente, ela e o seu esposo começam a trabalhar, e começa, quem sabe, a dizer aquilo que a gente mesmo diz, né? Os meus filhos não passarão por aquilo que eu passei. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Imagino que talvez seja esse o diálogo que a mulher dele teve com a esposa. Qual de nós, né? Pai e mãe não falou isso uma vez, sentado à mesa? Os nossos filhos vão ter o que há de melhor. E aquela mulher começa a ficar ausente, o seu marido começa a ficar ausente, tudo na sua casa começa a acontecer, os seus filhos começam a crescer, e chega um momento que ela percebe que aquilo que ela mais desejava, que era ter os filhos, agora estava se tornando a pior coisa na vida dela. O filho começa a dar problema, com droga, com escola, o outro começa a trazer um tanto de transtornos psicológicos e mentais, porque aquilo que ela mais desejava se tornou um Deus no coração dela, se tornou um ídolo no coração dela. E ela entendia que de alguma maneira, para ela o melhor seria trabalhar e dar o melhor dessa terra para o seu filho. E eu não estou te falando que isso é errado, mas eu estou te falando o seguinte, que se esse for o principal amor da sua vida, nós corremos o risco de depois olhar para tudo e dizer, essa foi a pior coisa que poderia me acontecer. Aquela mulher era cristã, e talvez nós não entendemos quando a gente canta ou quando a gente diz, existe um amor, existe uma chama que está queimando, existe algo que precisa acontecer, em que o pastor, e que os diáconos, e que o louvor, e que a igreja do Senhor não fique mais em um lugar onde tantos outros amores ocupem o lugar principal, que é dele, somente do Senhor. E sem falar, sem dizer nada, hoje aqui foram liberadas algumas palavras nas ministrações, que são coisas que estavam em meu coração durante essa semana. Eu não combinei com a Graciele, eu não combinei com o louvor, a não ser essa música, mas eu vi que ela citou aqui, por exemplo, que nós fomos comprados por um alto preço. Então, querido, aquele que me comprou, a palavra dele diz que ele tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes de mim. Até quando eu pego a sua palavra para preparar uma mensagem, sem de fato me alimentar dessa mensagem. Então Deus tem um chamado para nós, e é sobre esse chamado que eu quero falar hoje. A primeira coisa é que o chamado das nossas vidas precisa ser um chamado que está de acordo com o conhecimento correto do valor da vida. Qual que é o valor que nós damos na vida? Qual que é o valor que nós damos? Paulo uma vez foi colocado num lugar onde o Espírito falava com ele, né? Imagina hoje o Espírito Santo de Deus começar a falar com você, Valmir. Vou te mandar para um lugar, Valmir, onde você vai apanhar demais, cara. Vão te perseguir, vão te maltratar, vão fazer um tanto de coisa com a sua vida. O que é que o Valmir vai falar? Eu não vou. Agora, se nós igreja desse tempo, entrarmos em um ambiente onde alguém disser assim, o Espírito está falando que essa noite ele vai abençoar alguém com a porta de emprego, que ele vai dar uma casa, que ele vai dar um carro, o que vai acontecer? Por favor, irmão, me ajuda. Ninguém vai dar um glória a Deus? É muito mais fácil a gente glorificar nisso. É muito mais fácil a gente dizer, sou eu, Jesus. Sou eu. Se eu falar, então, vai ter alguma irmã que vai receber um varão na vida dela, que vai, amém, vai ter uma irmã que vai casar, vai ter um jovem que vai passar naquela faculdade de medicina. Agora, se eu começar a profetizar aqui e dizer para você, vai ter alguém que vai precisar ir para um lugar onde vai precisar morrer, vai precisar tomar uma chibatada, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Tô fora.
Sai de mim. Por quê? Porque a gente não entende o valor da vida como Deus quer que a gente entenda. E Paulo teve uma revelação no espírito dele em Atos 20, ele reunido com os presbíteros em Éfeso, lá na ilha de Mileto. Ele fala: meus irmãos, eu não sei o que vai acontecer comigo, o Espírito está me falando para mim ir para ali, eu vou sofrer perseguições, eu vou sofrer problemas, mas eu quero te dizer uma coisa: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que me foi proposto, a carreira que me foi entregue. Esse é o maior valor da minha vida. E nós como igreja somos chamados a crer naquilo que o Senhor está nos confiando. Por isso que tem muito fogo ainda para queimar, tem muita lenha para ser queimada dentro de nós mesmos. E as nossas obras, Paulo diz em 1 Coríntios 3, que serão colocadas no fogo, para provar se é palha, se é feno, se é madeira, se é ouro, se é prata. O sentido da vida, querido, está em entendermos que nós somos chamados para um ministério, para fazer a vontade de Deus. E se a gente entender isso, nós vamos entender que nós somos comprados por um alto preço. 1 Coríntios 6,20 diz isso. Olha o que diz lá 1 Coríntios 6,20. Vocês foram comprados por um alto preço. Que preço? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Vocês não foram comprados com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis desse mundo, mas vocês foram comprados com o sangue do Cordeiro Santo. Vocês foram comprados com algo que custou um alto preço. Se eu entender isso, eu vou crer naquilo que eu fui chamado. Então o valor da minha vida está no ministério que me foi entregue. E qual que é o ministério que me foi entregue? Qual que é o ministério que te foi entregue? 1 Coríntios 5,18. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo mesmo. E lá no finalzinho do verso 18 ele diz que a nós foi dado o ministério de quê? Da reconciliação. Uau! Nós recebemos um ministério de reconciliar homens perdidos a Deus. Nós recebemos o ministério de reconciliar pessoas que não conhecem a Deus com Deus. Porque um dia, alguém que recebeu o ministério da reconciliação foi capaz de queimar, de orar, de chorar, de pagar um preço, de levar o evangelho até a mim e a você, para dizer: existe um Jesus que pagou um preço na tua vida e pela tua vida, e você precisa fazer e entender que esse mesmo Jesus quer que você leve essa reconciliação a outros. Nós somos chamados todos a entender o valor real da vida, porque se a gente entender isso, nós vamos entender também o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, do verso 24 até o verso 27. Ele dá uma analogia ali de um exemplo de dois atletas, um que corre e um que luta. E ele fala assim: olha, nós como atletas que lutamos, que corremos, precisamos entender que aqueles que correm com todas as regras, com tudo que é estabelecido, mas ele corre para conquistar uma coroa que é corruptível. Nós, porém, corremos para conquistar uma coroa que é incorruptível. Nós não estamos como aqueles que estão dando soco no ar. Não, nós temos um alvo, nós sabemos aonde nós queremos chegar, o que nós queremos acertar. E mais, eu estou falando isso para vocês, não porque eu sou bom, alguma coisa assim. Eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Verso 27, olha o que diz: mas eu esmurro o meu corpo e eu faço dele escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser achado reprovado. É isso que nós precisamos viver no evangelho. Eu não quero, querido, pregar mesmo não, para estar no lugar aonde eu estou pregando e depois chegar diante de Deus e falar: eu estou reprovado. Não quero. Nós não podemos ficar num lugar onde a gente diz que prega para o mundo, ou anuncia um evangelho onde nós não lutamos as boas lutas. E como Paulo aprendeu isso de maneira maravilhosa. Ele aprendeu isso que quando ele estava perto de morrer, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz assim: combati o bom combate. Quantas vezes a gente ouve esse versículo em cemitério, em velório, né? Por que versículo? Porque lá é o fim de tudo. Lá as pessoas estão refletindo sobre tudo. Mas se a gente pensasse que esse versículo não é só para a morte, ou para o dia do velório, ou do luto,
Se a gente começasse a pensar e entender assim: combati o bom combate, é sinal de que existem combates que nós entramos que não vale a pena entrar. Existe o bom combate, existe o mau combate. Então o bom combate vai me levar a conquistar a coroa da vida, como Paulo falou, que ele estava ali combatendo o bom combate, guardando a fé para receber a coroa da vida, porque ele entendia o valor da vida. Ele entendia que o sentido da vida não era o material. Ele entendia que o sentido da vida não era aquilo daqui da terra. Ele entendia o que Jesus diz em Mateus 6, 21 ou 31, se eu não me engano. Ele diz: aonde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Aonde é que está o nosso tesouro? Sabe o C.S. Lewis das Crônicas de Nárnia? Ele escreveu uma frase que ele diz o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se eu entendo o valor da vida, eu vou anunciar com clareza o evangelho que eu recebi. Se eu entendo o valor da vida, eu vou viver de maneira tal que o evangelho que eu estou pregando no domingo à noite, que eu estou ouvindo o pastor ministrar, que eu estou ouvindo o meu líder na célula compartilhar, que eu estou ouvindo na ESEC, que eu estou ouvindo em qualquer lugar, aonde eu estiver, esse evangelho será lido e conhecido de todos. Lá em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja ali, ele fala assim: não é possível que eu vou ter que fazer carta de recomendação para vocês, não é possível que eu vou ter que dar recomendações acerca de quem vocês são, né? A carta escrita, não, vocês são, vocês, o testemunho de vocês, a vida de vocês é a carta lida, escrita, conhecida de todos. E aí vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas, mas em tábuas do coração humano. Então, querido, entenda uma coisa: se eu entendo o valor do evangelho ou da minha vida, que é um evangelho eterno, e como eu estou vivendo a minha vida, vai transmitir que eu sou uma carta viva, anunciada, lida, conhecida de todos. Aonde eu chegar, a presença de Deus chega. Sabe aquela mulher samaritana que a gente prega tanto aqui, né? Já pregamos tantas vezes. Eu entendi, até lendo o livro do pastor Gabriel, uma realidade sobre a mulher samaritana. Aquela mulher, ela tinha vergonha. Ela ia orar lá ela ia pegar água meio-dia, no horário que ninguém estava pegando água, as mulheres já estavam preparando a comida. Mas ela foi lá no horário que ela não queria que fosse vista por ninguém. Aí você já se perguntou, por que logo depois que ela encontra Jesus, conversa com Jesus, entende quem é Jesus, Jesus fala com ela, ela sai correndo e vai para a cidade encontrar com os homens da cidade. E a Bíblia diz que todos daquela cidade ouviram o que a mulher estava dizendo. E olha que grande notícia que a mulher tinha. Ela chegou e disse assim: olha, tem um ali, porventura não é ele o Cristo? Está lá em João 4, tá? Tem um ali, porventura não é ele o Cristo? Ele está falando tudo que eu fiz. E aí eu imagino que os homens falaram assim: que novidade tem nisso aí? Todo mundo já sabe quem é você. Casou com 5, está com um que agora não é seu. E é por isso que ela ia num horário lá no posto que ninguém a visse, porque ela não queria ser vista. Mas o que levou aquela mulher agora a ir de encontro àqueles homens, sabe o que foi? Que eu entendi isso lendo. E o Espírito Santo de Deus trouxe junto com essa mensagem, conectando a realidade do que a gente precisa, como carta viva. Agora não importava mais quem era aquela mulher, não importava mais o que ela falava, mas importava o que ela carregava e o que chegava com ela, aonde ela chegava. Ah, querido, eu oro por um tempo para que a igreja viva isso novamente. Aqueles homens foram arrastados por lá, não foi por aquilo que ela falou, não foi por aquilo que era ela, quem era ela, melhor dizendo, mas foi por aquilo que ela estava carregando, porque agora a presença do próprio Cristo estava com ela, era Ele manifestado através dela. Quem lembra aqui, nos dias que o Reuel esteve conosco, nunca tinha me atentado para aquele versículo de Enoque. Deus tomou Enoque para si, ao ponto de que Enoque já não era mais. De tanto andar com Deus, Enoque já não era. Ele dizia, e o pastor Reuel disse aqui nos últimos dias que ele esteve conosco, que a gente ande em um lugar em Deus, onde a gente já não é mais, onde as pessoas consigam olhar para nós e só ver Jesus.
Tem erro, irmão. Minha vida é toda bagunçada também. Tem um tanto de coisa que eu tenho que arrumar ainda. Eu não sou santo, eu não sou melhor do que nenhum de vocês que aqui estão, porque eu estou com o microfone na mão. Mas eu tenho certeza de uma coisa: tem um fogo que está queimando aqui dentro, que vai me purificar, que vai me tornar melhor, que vai me fazer amar mais, que vai me fazer servir mais, que vai fazer me apaixonar mais, que vai me fazer olhar para Ele e dizer: Jesus, me perdoa dia após dia, quantas vezes for necessário, e querer compartilhar isso, querido. Porque aquela mulher, quando entendeu isso, ela compartilhou a misericórdia que ela recebeu. É chegado um tempo que a gente entenda as misericórdias que estamos recebendo devem ser compartilhadas. Quem muito é perdoado, muito ama. Tem alguém que pecou muito aqui? Muito, mas muito mesmo. Ó, se for até para pular, eu pulo. Como diz Ives, né? Bagulho doido da vida aí que a gente já fez, né, Ives? Uns bagulho louco, mano. Quem muito é perdoado, muito ama. Qual que é o lugar que a gente vai estar em Deus, querido? Diante de tanto pecado que a gente já cometeu. Se não um lugar de muito amor por Ele. Se não um lugar de muita gratidão por Ele. Se não um lugar de muito reconhecimento diante dEle. Jesus, obrigado, obrigado Jesus, porque o Senhor me perdoou demais. Que lugar que a gente vai estar se não esse? Quem muito é perdoado, está lá em Lucas 7,47. Está na Bíblia, esse pastor está falando, não é invenção minha não. Quem muito é perdoado, muito ama. Então, se eu tenho consciência de que foi a graça, o favor, a misericórdia, o perdão de Deus que me tirou de uma vida que talvez me caminharia para as drogas, para o roubo, para os crimes, para a prostituição, para a mentira, para o engano, para tudo isso. Se eu tenho consciência de que eu fui muito perdoado, eu quero amar muito esse Deus. E eu vou amar muito. E aí então eu vou viver uma coisa que é esplêndida. O poder do Evangelho na minha vida. Aqueles discípulos que foram chamados lá em Lucas 10, no capítulo 10 ali de Lucas, os 70 que foram enviados à missão. Você precisa entender uma coisa. Às vezes a gente fala: cadê o poder de Deus? Cadê a graça? Cadê o favor? A gente não vai viver o poder de Deus enquanto a gente não for, querido. Estar na missão, estar cumprindo o ID, estar indo, é o que faz com que a gente conheça o poder de Deus. Agora entenda, tem algumas coisas, não dá para ir sozinho. Jesus falou: rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então Jesus também disse: não dá para levar nada. Não leva nada, não leva sandália. A gente quer levar um tanto de coisa, né? Jesus está falando para não levar as coisas físicas, mas a gente também não pode levar nada no coração. Nós não podemos levar ressentimento, não podemos levar falta de fé, incredulidade, não podemos levar mágoa, não podemos levar nada. Não leve nada. Se você for dessa forma, não levando nada, você vai ter uma outra coisa, que é a consciência de que o reino de Deus está próximo. Em Lucas 10, no verso 9 e 11, por 2 vezes Jesus diz: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de você. Não é um reino de Deus que a gente não consegue ver ou sentir, mas é um reino de Deus que está dentro de nós, porque Jesus falou com os discípulos. Os discípulos chegaram para Jesus e Jesus falava bem assim: e aí, o que estão dizendo? Aí alguns dizem assim: onde é que está o reino de Deus? Um estão dizendo que está aqui, outro está dizendo que está ali. O que Jesus respondeu? Em Lucas diz isso, no capítulo 1, se eu não me engano, está escrito: o reino de Deus está dentro de você. É um reino que está dentro de nós. Aí então a gente vai viver o que Jesus diz: eis que vos dou poder e autoridade. Uma igreja que anda em poder, uma igreja que vive em poder, na intimidade do Espírito Santo. É uma igreja que persevera naquilo que foi proposto a ela. Quando a gente está cantando: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Quando a gente diz assim: Jesus ainda tem gás ainda. Irmão, tem gente no nosso meio aqui que talvez está com 30, 40, 50 anos de cristão, nasceu na igreja. Ou talvez tem jovens que nasceram na igreja aqui com 15 anos, com 16 anos, e se cansou, e se cansa, e para no meio do caminho, no evangelho. Por quê? Porque não tem mais força. Quando na realidade, ou na verdade, não é que não tem, é que as coisas estão embaraçando tanto a sua visão, estão te tampando tanto a visão, que foi o que eu pedi a Deus essa semana toda. Eu falei: Deus, abre a minha visão, Pai, por favor, me faça enxergar o que está me atrapalhando a queimar pelo Senhor. Porque eu lembro de um Roberto, que eu estava contando até esses dias, né? Que eu andava, João, na moto da Renata, no tanque da moto, com a Renata no meio e a Tatiane, que trabalhou com você lá atrás, 3, ó, ainda bem que já prescreveu, não dá nem para multar mais, né? Agora eu virei até policial, pra você ver que coisa terrível, irmão. Eu fazia essas coisas tudo, Jesus amado. Mas olha só,
Eu andava desse jeito lá, querido, sabe para quê? Não era para ir para balada lá do centro, não era para poder ver os meus amigos lá na orla e dar um rolezinho, não, era para ir para o monte, chorar, colocar a cara no pó, chorar e pedir: Deus, fala comigo, muda a vida do meu pai, do meu irmão, muda a minha casa, muda a minha família. E o segredo não está em começar as coisas, o segredo não está em começar as coisas. E qual que é o problema nosso, querido? A gente até começa muito bem. E lá em Eclesiastes 7:8 está escrito: o fim das coisas é melhor do que o começo delas. A gente começa maravilhosamente bem tudo na nossa vida, já viu? A gente começa empolgado, irmãos. Quando a gente começou a CEAF, uma empolgação, aquela coisa toda. E foi muito bom, e é muito boa as lembranças, as memórias que eu tenho. Mas a Bíblia está dizendo que o final das coisas é muito melhor do que o início delas. Sabe para quê? Para dizer para mim e para você que nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar. Em 1 Coríntios 15:58 está escrito: meus irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, aquilo que nós fazemos não é vão. Quando Caleb chegou diante de Moisés lá, de Josué, né? Lá em Números, melhor dizendo, Josué 14, depois de 45 anos, Deus tinha dado uma palavra na vida de Moisés para Josué e Caleb: vocês dois vão entrar na terra prometida por causa do que vocês fizeram. Vocês conhecem a história. Mas quando Caleb foi requerer de Josué, o que ele disse? Ô Josué, 45 anos há que eu recebi essa palavra. E lá no verso 11 está escrito: agora a minha força é a mesma que tinha antes. A minha força é a mesma. Sabe essa lenhazinha, sabe essa chama que queimou aqui dentro do primeiro amor que a gente fala, né? Tanto, volte ao primeiro amor. O primeiro amor, querido, não é um sentimento. O primeiro amor é um lugar. Que lugar? O lugar do centro da vontade de Deus, onde somente a voz dele importa e nada mais importa. Onde às vezes as pessoas olham para nós e falam: mas que meninice, mas que pataquada que aquele está arrumando ali. Não tem problema, eu vou pular, vou chorar, vou falar em línguas, vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque agora só me importa ouvir a voz dele, só me importa estar com ele, só me importa ter ele e querer ele. Foi isso que Josué falou lá, que Caleb falou com Josué. Tem 45 anos, verso 11, lê lá para mim, por favor, Josué. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou, e tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Imagina, quando eles foram, era uma geração, 40 anos, uma geração de 40 anos que permaneceu no deserto. Então eu imagino que Josué e Caleb deviam estar com quase 100. Imagina um ancião de 100 anos dizendo: eu estou forte como antes. Eu estou tão forte como antes. Eu tenho o mesmo vigor, eu tenho a mesma força. Sabe, irmãos, existe força dentro de nós. Existe em nós um vigor que não é por aquilo que é aqui fora, não é por aquilo que a gente tem aqui fora, mas é por aquilo que é gerado dentro do nosso espírito, por meio do Espírito de Deus. O que me fortalece, o que te fortalece, não são as nossas forças, porque olha, durante o tempo que a gente está vivendo, é doença, é problema psicológico, psicossomático, é enfermidades, é guerras, é desânimos, é traições, é decepções, é tanta coisa, mas o que te faz permanecer, não é aquilo que você é aqui fora, é aquilo que está gerado dentro de você, que é o Espírito Santo que vai clamar dentro de você e dizer: eu continuo com a mesma força e com o mesmo vigor. Eu fiquei essa semana, eu já estou terminando. Eu fiquei essa semana falando: Deus, eu quero entender isso, Senhor. Eu não quero ficar ali sendo apenas não que vocês façam isso, tá, irmãos? Mas a gente se sente às vezes, né, um produto de consumo. A palavra do pastor talvez pode ser eloquente, ele tem uma boa homilética, o louvor está ajustadinho, né, tecnicamente. Não quero entrar num lugar onde a gente seja um produto de consumo. A gente precisa estar num lugar onde a gente entenda que esse culto é dado a Deus. Entende? Porque senão vai ser tudo chato, cara. Vai ser tudo desagradável, vai ser tudo ruim, vai ser tudo insatisfação. Se nós não sairmos da nossa casa com a consciência de que nós estamos indo à casa do Senhor para oferecer a Deus o nosso culto racional,
que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso corpo, apresentando a Deus, não vai fazer sentido. E aí eu comecei a buscar em Deus assim alguns homens de Deus, que são inspiração para as nossas vidas. E eu comecei a ouvir uma série de mensagens de um homem chamado Gregory McNulty. Quem já ouviu falar dele? Poucos, né? Imaginei, por isso que eu trouxe para você algumas coisas aqui. Esse homem, ele nasceu de uma família muito bem financeiramente. Ele faleceu em janeiro de 2017. Ele era um avivalista, um apaixonado por Jesus. Ele se converteu em 72. Só que antes dele se converter, ele era hippie. Hippão mesmo. Paz e amor. Maconha, droga, tudo isso ele fala no testemunho. Depois você pode assistir lá e ver. Em 72 ele se converteu. Antes dele se converter, a família dele mandou ele para uma clínica psiquiátrica, de tão maluco que ele estava, que o negócio dele era só legal, beleza, amor, paz. Ele conta isso, é muito engraçado. E aí em 96 ele participou dos Jogos Olímpicos lá em Atlanta City. E aí ele diz que junto com um grupo de 5.700 jovens, já convertido há 24 anos, com 5.700 jovens, depois de meses de consagração, ele recebe um convite de pegar a tocha da chama olímpica e levar até ali o lugar de acender aquela tocha. E naquele momento Deus fala com ele: ô Gregory, eu tenho um chamado para você, e eu estou entregando para você agora um ministério, como eu entreguei para Moisés quando eu chamei ele lá na sarça ardente, igual esse fogo que você está vendo aí arder. Assim é o ministério que eu vou entregar na sua vida. E Deus deu uma palavra para ele, que todo avivamento tem que ter no mínimo 3 marcas: fogo, paixão e lágrimas. E a vida desse homem foi resumida nisso. Ele entendeu, assim como lá em João 5,35 está escrito, que Jesus falou, né, que João, e aí olha lá para você ver, abre aí, João 5,35. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Ele entendeu que ele precisaria ser essa candeia. E Jesus disse o que para nós? Nós somos o que? A luz do mundo. E o Gregory entendeu isso, veio para a missão, se tornou coordenador de Jocum, em Belo Horizonte, morou em vários lugares. Ele morreu em 2017. Mas algumas coisas que ele viveu ainda hoje ecoam de maneira muito clara. E ele disse assim, uma das coisas que ele falou: eu não vou deixar nada nem ninguém parar a minha paixão por ti, Jesus. Eu não vou deixar nada nem ninguém parar a minha paixão por ti, Jesus. Sabe aquela canção que a gente já cantou aqui tantas vezes? Ó Deus, eu preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Uma canção do Gregory. Tudo que ele entendia que ele precisava era o Senhor. Avivamento é quando a gente é tomado por um sentimento, querido, de dor. E talvez você não tenha entendido um pouco daquilo que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias, ou o que eu tenho falado aqui. Talvez falado: não, pastor, coitado, deve estar num aperto tranquilo, terrível, né? O único aperto que eu tenho, a única dor que eu estou sentindo é de saudades do meu amado. A única preocupação que eu tenho é de agradar o meu amado, porque importa agradar a Deus do que os homens. Então a única preocupação que eu tenho não é de preparar estruturas, é de ter um ambiente onde eu tenho certeza que a glória e a presença dele se manifesta. E o ambiente não tem a ver com a estrutura, o ambiente tem a ver com isso que está aqui dentro, tem a ver com o Espírito que precisa queimar dentro de mim e dentro de você. Então, querido, a única coisa que eu preciso desejar aqui, e o Gregory dizia: mais do que quando você quer comida, mais do que quando você quer bebida, mais do que quando você quiser qualquer coisa nessa terra, a única coisa que você precisa querer é Deus. Olha o que diz o Salmo 73, verso 25. Eu já estou quase terminando, mas tem paciência comigo, por favor. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti, de estar junto de ti. Verso 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.
para sempre, para sempre. O que a gente vai ter nessa terra mais do que Deus, querido? O que a gente pode desejar no céu, na terra, além do que Deus? Não tem nada mais precioso do que Deus. E eu não estou falando que você não possa ter nada nessa terra, não é isso. Eu estou te dizendo que se o seu coração estiver no Senhor, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Porque você não vai ter uma bênção, você não vai receber uma bênção, você vai ser uma bênção. Porque bênção não é uma coisa que você recebe, bênção é uma coisa que você se torna. Ele te chamou porque Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E a gente tem que parar de correr de um lado para o outro. Eu quero minha bênção, eu quero... Não! Eu quero é Deus, porque se eu estiver perto dEle, eu vou ter todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata. Então o que está acontecendo no meu coração, e precisa acontecer nos nossos corações, e eu oro a Deus para impartir isso com você, para que seja uma realidade da igreja, uma santa inquietação, onde a gente se volte a Deus, e onde a gente possa entender que não existe um dia sequer sem a glória dEle, sem a manifestação da glória dEle, que eu não posso me cansar, eu não posso descansar, eu não posso viver num lugar onde nada disso acontece. E para fechar, olha o que nós cantamos, e foi de propósito: nos tornamos responsáveis. O grego não entendeu que não se tratava apenas de pegar uma tocha, passar o fogo, se tratava de segurar junto e dizer: nós estamos aqui, nós estamos aqui. Nós vamos orar muito, nós vamos clamar muito, nós vamos jejuar muito, nós vamos pedir a Deus que venha com o Espírito dEle. Nós vamos nos tornar responsáveis, porque essa chama não pode apagar, essa chama não pode parar, esse fogo não pode parar. Lá em Levítico capítulo 6 verso 13 está escrito que o fogo que arde sobre o altar não cessará, a chama que queima sobre o altar não pode ser apagada. E esse altar que Deus estava anunciando ali em Levítico, agora é o altar da minha vida, o altar da tua vida. Não existe mais um altar de sacrifício de animal, o altar agora sou eu, o altar é você, e é sobre as nossas vidas, querido, que esse fogo do Espírito não pode apagar. Nós precisamos nos tornar responsáveis, precisamos nos tornar responsáveis daquilo que nós queremos ver queimar. Eu não posso ficar dia após dia, semana após semana, achando que a responsabilidade do culto fluir, do louvor ser uma bênção, da palavra ser boa é do pastor, ou é de quem quer que seja que está à frente. E eu não estou me isentando com isso, eu não estou fugindo da minha responsabilidade com isso, porque eu sei o lugar que eu preciso entrar em Deus, para estar aqui diante de vocês, que não são a minha igreja, que não são as minhas ovelhas, mas que são ovelhas do Senhor, é a noiva de Cristo, é o povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então eu sei da minha responsabilidade. Agora você também quer se tornar responsável? Você também quer se tornar responsável? E eu vou te dar 2 últimos conselhos, se você quer. A Bíblia não diz para você profetizar sem cessar, a Bíblia não diz para você cantar sem cessar, a Bíblia não diz para você falar um tanto de coisas sem cessar, pregar sem cessar. Não, a Bíblia diz para você orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Quer manter essa chama acesa, quer manter esse fogo aceso, quer dizer: Jesus, pode vir queimar, ore sem cessar. Não é mistério na sua vida, e você sabe muito bem. A maior dificuldade que nós enfrentamos é tempo para orar. A gente tem tempo, um tanto de coisa para assim. E vou te dizer mais: aquilo que nos alimenta, aquilo que a gente enche, é o que vai nos alimentando. Eu fiquei diferente essa semana, irmão, diferente demais. Sabe por quê? Porque eu tomei 2 decisões. Primeiro, eu não reúno, eu não converso e não falo mais nada, principalmente de dia de culto, com ninguém. E não assisto nada que não me edifique, e não me alimente de nada que não me edifique. Hoje eu tirei a minha folga para ficar em casa com a minha família, isso me edifica, e eu sei que agrada a Deus. Acordamos tarde hoje, 10 horas da manhã, ô glória! 3 dias acordando 5h30, né? Desliguei até o celular, porque Deus se agrada disso, porque Ele quer ver o meu corpo descansado, porque Ele quer ver o seu corpo descansado. Sabe por quê? Porque tem muita lenha para queimar aqui dentro ainda.
Tem muito fogo para queimar aqui dentro ainda. Tem muita coisa aqui dentro que ainda não aconteceu. Tem muita gente drogada, alcoolizada nessas ruas que precisam ser resgatadas, amadas. Tem muita coisa, tem muitas nações que eu creio que nós vamos pisar os nossos pés para levar esse fogo que está queimando dentro de nós. Tem muitas famílias aqui dentro de Pirapora que precisam ser tocadas. Porque tem muita coisa para acontecer ainda, querido, até Jesus vir. Sabe por quê? O maior sinal de avivamento e da vinda de Cristo não são as guerras, não são os rumores. A gente fica aí, Jesus está voltando, né? Olha os sinais, e fica só nos sinais das coisas ruins. É assim ou não? Rumores de guerra, fome, pestes. Mas o maior sinal da volta de Jesus, sabe qual que é? Mateus 24:14. E há de ser que esse evangelho eterno será pregado em todo mundo. Aí então virá o fim. Não virá, Jesus não voltará enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo. E para que isso aconteça, você precisa orar. E segundo conselho, finalizar: não apague o espírito, não extinga o espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apagues o espírito, não extingues, não impeça, não atrapalhe, não se preocupe, semana após semana com a liturgia do culto que precisa acabar 9 horas da noite, porque amanhã é segunda e a gente trabalha, e a gente está tão preocupado com o horário, né? O pastor tem que ter responsabilidade. O louvor só pode durar até 8 horas, viu, Graça? Porque de 8 a 8:10 a gente tem que fazer a oferta. E hoje propositalmente a gente deixou a oferta dos irmãos da diaconia, nem conversei com eles, nem sabia. Nós deixamos mesmo para fazer no final. Por quê? Porque a gente está alimentando uma liturgia dia após dia, semana por semana. Não extingues o Espírito, não tire a sensibilidade do Espírito de entender como Ele quer fazer, porque é dele, é por Ele, é para Ele, todas as coisas pertencem a Ele. O Evangelho não é apenas crer para ser salvo, o Evangelho é me colocar em um lugar onde eu me submeto ao governo do Espírito. Aonde eu vou, o governo do Espírito está comigo, Jesus está em mim. E aí eu te digo, querido, aonde nós pisamos, é a glória de Deus que precisa estar sendo manifestada. Então não extingue o Espírito de Deus. Nós não podemos cair no engano de que esses padrões, como Gregory, como tantos outros homens, era só para eles. Eu não acredito nisso, irmão. Eu não acredito. Eu fiquei essa semana pensando, eu não acredito, Jesus, que tudo que o Senhor tinha acabou lá em John Wesley, que tudo que o Senhor tinha acabou lá em Spurgeon. Eu não acredito. Em George Whitefield, são grandes homens avivalistas, né? Evans Robert, se eu não me engano, lá do País de Gales, né? Eu estou até com um livro do País de Gales para ler, do maior avivamento, um dos maiores avivamentos agora recente. Aí tem alguém que diz assim: ah, mas é bobagem, pastor, olhar para isso. Não, esses homens, eles não são pessoas que devem ser idolatradas, mas eles são homens que apontam um caminho de que há um lugar mais profundo em Deus. E a gente está tão acostumado com tanta corrupção, com tanta mentira, com tanto engano à nossa volta, que a gente esquece de olhar que eles estão apenas apontando o caminho. Eles não são a fonte, mas eles são o rio que está fluindo a fonte que Jesus falou, que aqueles que crêem nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus é a fonte, mas dentro de mim precisa fluir algo. Eu não acredito, irmãos, que acabou ali nos moravianos, sabe, João? A gente sentou esses dias para ver os moravianos. 100 anos, vou dizer para você, 100 anos, ainda hoje está lá a torre de oração. 100 anos, orando, por avivamento. Mas sabe o que eles faziam? Eles não só oravam, eles oravam e Deus enviava pessoas para as nações, para levar a palavra. Tem 12 portas na torre de oração dos moravianos, 2 portas estão sobre o Brasil. Depois é uma outra pregação que eu vou falar para vocês, mas uma delas é a porta da adoração, que representa a adoração. Existe algo tremendo sobre a nossa nação, no nível de adoração, que a gente precisa entrar. E para isso a gente precisa sair desse lugar, sabe? De alimentar a liturgia semanal, de se preocupar com o que vai acontecer. Será que agora vai entrar o louvor, vai entrar a oferta? Será que a mensagem do pastor hoje vai até 9 horas? Porque depois de 9 ainda talvez dá tempo de eu ver as últimas motinhas que estão ali no centro. Ou quem sabe correr lá no Arraial para ver
O safadão, ô Jesus. Você tá rindo? Ri mesmo, irmão. Ri. A gente tinha que chorar. A gente tinha que chorar. O Evangelho é poder de Deus, é transformação de vida. O Evangelho é se ensina ou não. O Evangelho só pode jorrar uma água da fonte. Não tem como jorrar duas águas. O Evangelho é inimizade com o mundo e amizade com Deus. O Evangelho que esses homens queimaram, a lenha que precisa queimar é essa podridão, essas coisas que não prestam. O fogo que precisa consumir é esse, querido. Meu irmão, nós temos que sair desse lugar de que não tem nada a ver. Esses homens só viveram essa realidade de Evangelho porque eles entraram num lugar de devoção tal, num nível de santidade tal, que não era por eles, mas era pelo Espírito. E eu não estou aqui dizendo para você, querido, que eu sou mais santo que você, porque eu não estou lá não. Ô Jesus, talvez eu sou mais pecador que você, porque eu estou vendo você indo e estou lá julgando em vez de orar por você. Eu estou dizendo que não dá para viver uma outra realidade de Evangelho. Eu estou dizendo que não dá para viver uma outra realidade de Evangelho. Não dá. A vida que esses homens viveram foi uma vida de oração. E eu quero encerrar orando por você. Eu quero te perguntar, você vai ser capaz de se tornar responsável? Você vai assumir esse lugar de se tornar responsável? De se colocar assim e falar, eu me torno responsável. Essa chama não vai apagar. Esse fogo não vai acabar. Eu me torno responsável. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Nós vamos orar. Eu quero te convidar. Você pode se tornar responsável. O Espírito que operou sobre Jesus, o Espírito que estava sobre os apóstolos, sobre os discípulos, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está sobre nós, a igreja do Senhor. Se você vê lá a história dos moravianos, eu tive a oportunidade de assistir, e mais do que ser movido a orar durante 100 anos para enviar missionários, teve uma coisa que foi muito pontual ali, sabe? Houve o líder deles, eu me esqueci agora o nome dele, ele pregou um sermão que converteu o coração de todos que estavam reunidos com ele ali, em unidade. Em unidade. Antes de nos colocarmos em um lugar de oração constante e permanente, o Senhor precisa converter os nossos corações em uma unidade de propósito. Em uma unidade, está entendendo isso? Unidade. Talvez o nível da responsabilidade do pastor é diferente, o nível da responsabilidade do profeta é diferente, o nível da responsabilidade do evangelista é diferente, do mestre é diferente, do apóstolo é diferente, do irmão é diferente. No corpo, nós somos um corpo, talvez cada um de nós tenha uma função dentro desse corpo, e nessa função, nós precisamos nos tornar responsáveis. Bom, eu me torno responsável. E eu queria contar um testemunho para a igreja. Porque quando Deus fala com um, Deus fala com mais. Sabe por quê? Porque se Ele falar só com o pastor vai ser um extraterrestre no meio de nós. E no meio da semana, minha esposa não estava podendo vir para a igreja, e eu também não vim, estou confessando meu pecado. Mas Deus falou comigo uma coisa no meio da semana que eu não entendi. Deus falou assim, tem alguma coisa errada. E eu falei isso lá na célula. Tem alguma coisa errada. Eu falei, o que é, Deus? E Deus falou, na igreja, na liturgia. Eu falei, o senhor quer que eu fale com o pastor Roberto? Tem alguma coisa errada na liturgia? Mas o errado de Deus não é errado. É no sentido de que Ele quer consertar, melhorar. E eu não entendi, mas eu não entendi porque Deus faz isso. Por isso que são vários ministérios, é para não depender de uma pessoa só. Então Deus testificou algo no meu coração, mas já tinha falado. E quando o pastor pregou, eu entendi tudo.
Eu só estou testificando com os irmãos que tudo que ele falou aqui veio do Espírito Santo. Porque foi a mesma coisa que aconteceu no meu coração e eu me torno responsável. E convido você também, se quer se tornar responsável, que venha. Porque Deus, quando quer fazer alguma coisa no meio do seu povo, Ele vai falando com várias pessoas. Porque a igreja é o seu povo e nunca vai depender de um só. Então, pastor, o senhor não está sozinho. Deus seja louvado. Foi uma outra coisa que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Continue com essa adoração. Eu quero que você pense agora. Nós vamos ofertar ao Senhor. Nós vamos ofertar ao Senhor. Mas eu quero que você oferte com uma consciência, que aquilo que você vai entregar agora representa o quanto que você vai se tornar responsável. E não tem a ver com o valor, por favor. Não tem a ver com o tanto que você vai colocar diante do altar, mas tem a ver com a sinceridade da sua entrega. Tem a ver com o quanto você vai se entregar verdadeiramente. Então, antes de ofertar financeiramente, eu quero te convidar a pensar: como eu posso me tornar responsável para que essa chama não se apague? Como eu posso tornar responsável para que essa chama não se apague? E a oferta que você vai trazer no altar nessa noite, ela vai simbolizar o nível da sua entrega e do quanto você vai se responsabilizar e assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Que você possa pegar a sua oferta. Você que está em casa vai fazer pelo Pix. Você que está aqui que quer fazer pelo Pix também. Você vai fazer a sua oferta neste momento com uma consciência: Senhor, essa oferta não é apenas uma oferta financeira, mas é uma oferta de uma decisão que eu tomo hoje, de me tornar responsável. E não tem a ver com a quantidade que eu estou ofertando, mas tem a ver com a sinceridade do meu coração. E se você não tem uma oferta financeira, você vai trazer o seu coração e vai colocar diante do altar e vai dizer: Deus, eu estou entregando o meu coração. Chegue aqui à frente. Simbolize que você está tirando o seu coração e depositando nesse gasofilácio. E uma outra coisa: você que está aqui, que entende que precisa assumir essa decisão de se tornar responsável e de se posicionar, você já vai fazer como o Rubinho está fazendo ali, como a Márcia está fazendo. Você vai se ajoelhar aqui diante desse altar e nós vamos fazer mais uma última oração. Você pode vir ofertar, adorando a Deus e já ficando aqui à frente, se assim você se entender. Sim, Deus. Chama, nos tornamos responsáveis. A chama, nos tornamos responsáveis. A chama.
você se torna responsável. Você sabe onde você precisa se tornar responsável. Eu sei aonde eu preciso me tornar responsável. Querido, nós acreditamos, nós dessa casa acreditamos no Espírito que foi repartido a todos, o Espírito que foi entregue a todos. O Espírito foi entregue a todos. O Espírito foi entregue a todos. E a Bíblia diz, lá em Efésios, capítulo 4, verso 11, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, evangelistas. Existe um encargo e uma responsabilidade sobre nós. Existe uma palavra sobre nós, liberada sobre nós. A atitude do irmão Rubinho aqui testificou demais de algo que o Senhor está sinalizando nos nossos corações esses dias. Não é sobre a pessoa do pastor que está pregando, não é sobre quem está à frente conduzindo nada, mas é sobre o que o Espírito quer fazer. Nessa tarde eu recebi uma mensagem de uma irmã, falando de um sonho, de uma revelação que o Senhor deu a ela. E queridos, é tudo que nós estamos vivendo e ouvindo e vendo no Senhor. É tudo. Nós estamos em guerra diante de tantas coisas que o inimigo tem tentado nos fazer paralisar. Mas nessa noite, Jesus, eu quero, junto com esses irmãos que estão aqui diante do teu altar, me responsabilizar, Jesus, que eu não mais ocuparei minha vida com outros amores. Eu não mais ocuparei a minha vida com coisas que não são do Senhor. Jesus, eu quero me responsabilizar, que eu não vou deixar essa chama apagar, Jesus. Eu não vou extinguir o teu Espírito, eu não vou impedir o teu Espírito de agir, eu não vou impedir o teu Espírito de falar, de fazer o que Ele quer fazer. Senhor, levante mesmo aqui entre esses que estão aqui à frente, ou aqueles que ficaram lá no fundo, que não vieram, mas tem uma chama queimando dentro deles agora. Levanta os profetas, os pastores, os líderes. Levanta os sacerdotes, os apóstolos. Levanta, Jesus, os mestres. Levanta, Jesus. Levanta aqueles que vão queimar por essa cidade. Porque se há um fogo do Senhor queimando, os bares serão fechados, as festas acabarão, os prostíbulos serão fechados, os terreiros de macumba serão fechados, a prostituição, a idolatria será acabada, a inimizade, a desigualdade, a injustiça, as drogas. Jesus, se há um avivamento acontecendo em nós, Jesus, se há algo para acontecer, nós nos responsabilizamos nessa noite e assumimos essa posição. Começa em nós, começa em nós, começa em nós. Jesus, vem queimar, Jesus. Deixa Ele queimar, deixa Ele queimar, deixa Ele queimar, deixa Ele queimar, deixa Ele queimar. Será canta na paz, ainda muita lenha, ainda muita lenha, ainda muita lenha para queimar. Queima toda lenha, queima toda lenha, Jesus. Queima toda lenha, Jesus. Queima toda lenha, Jesus. Queima, Jesus, queima toda lenha. Jesus, queima, Jesus, toda lenha que há em nós. Queima, Jesus, toda lenha que há em nós. Queima, Jesus, toda
Há muito fogo para queimar. Há muito fogo para queimar, Jesus. 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 Há muito fogo para queimar. Há muita lenha para queimar, Jesus. Há muita lenha para queimar aqui ainda, Jesus. Há muitas coisas para acontecer nessa vida ainda. Há muito, muito, muito. Ah, Deus. Ah, Jesus. Libera o teu fogo, Jesus. Libera o teu fogo, Jesus. Libera o teu fogo, Jesus. Libera, libera, Jesus. Sim, Deus, sim, Deus, sim. Sim, Deus. Sim, Deus. Libera o teu fogo, Jesus. Libera o teu fogo, Jesus. Há muita lenha para queimar, 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 Jesus. Aleluia. Sobre a sua casa, abre o céu, Senhor, sobre o seu casamento, abre o céu sobre tudo, abre os céus, teu reino venha, aleluia. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Abra o céu e o teu reino. Fala isso pro Senhor. Você que está aqui ajoelhado pode se colocando sobre os seus pés, mas continue adorando, continue adorando. Que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra. Eu quero compartilhar ainda uma palavra sobre o teu coração. Fique com seus olhos fechados aí, se você puder permanecer por mais um minuto. Escute. Nós nos tornamos responsáveis. Mas eu queria que você dissesse assim: eu me torno responsável. Porque quando a gente diz nós, parece que tá fora, né?
Ou a gente tenta às vezes dizer nós para se esconder. Mas eu quero que você diga: eu me torno responsável. Eu me torno responsável. Na sua casa, diga assim: na minha casa, eu me torno responsável. No meu trabalho, eu me torno responsável. Na minha faculdade, eu me torno responsável. Na minha escola, eu me torno responsável. Na rua da minha casa, eu me torno responsável. No meu bairro, eu me torno responsável. Na igreja que eu congrego, eu me torno responsável. Na cidade que eu moro, eu me torno responsável. No estado que eu moro, eu me torno responsável. No país que eu moro, eu me torno responsável. Eu me torno responsável. Até os confins da terra, eu me torno responsável. 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 Pai, eu te agradeço por tua palavra e por tudo que o Senhor é. Obrigado, Deus, por cada irmão que saiu do seu lar para estar aqui conosco nessa noite. Cada pessoa que está conosco aqui pela primeira vez ou segunda, nos visitando. Pai, que a mensagem do Evangelho eterno ecoe nos nossos corações de modo tal que a gente entenda, Senhor, que somos nós que devemos nos tornar responsáveis. Abençoe os nossos lares ainda mais. Que essa semana seja regada de amor, de graça e de experiências sobrenaturais no Senhor. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você diga amém e amém. Vá em paz, Deus te abençoe, seja bem-vindo aí. Amém, você que está conosco. Deus te abençoe. Boa semana para você.